Boa noite, amados irmãos de anjos, sejam muito bem-vindos. Você que está participando pela primeira vez aqui do estudo bíblico sobre o livro de Juízes. Você que ainda não estudou comigo a Bíblia, se prepare porque nós faremos uma viagem muito bonita no Antigo Testamento. E eu quero aqui, depois dessa experiência que nós vivemos nesse final de semana no secreto, poder alimentar a tua alma junto com a palavra de Deus que nos ensina tanto. Hoje nós iniciamos o estudo bíblico sobre Gideão, esse grande profeta de Deus, esse grande guerreiro de Deus a quem o Senhor veio e ensinou a poder combater e a lutar também sobre os seus inimigos. Já deixe seu like, compartilhe essa live, eu convido você a poder mandar para todo mundo, porque de todas as semanas, dos dias de terça e quintas-feiras, coloque aí na sua agenda, de terças e quintas-feiras, toda semana, nós teremos estudo bíblico, e nós iremos aprender sobre o livro dos Juízes. Muito bom, você que já estudou os livros anteriores, a história de Débora, de Eude, você que ainda não estudou, está aqui no canal, você pode ainda fazer parte desse grande mover. Vamos juntos então, já pegue sua palavra comigo em Juízes capítulo 6. Se você não puder pegar a palavra, escute a palavra comigo. Amém? Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e em nome de Jesus pedimos para que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar e transformar completamente a nossa vida, para que possamos juntos compreender os mistérios, a graça que o Senhor tem para nós. Manifesta, Senhor, mais uma vez a Tua graça, manifesta, Senhor, mais uma vez em nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós te louvamos e bendizemos por mais um dia na Tua presença, na Tua palavra. Fale conosco e exorta e alarga o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, recapitulando, meus irmãos, nós começamos a estudar o livro de Juízes, e o livro de Juízes se encontra logo em seguida ao livro de Josué. E no livro de Josué nós temos algo muito poderoso e importante. Nós temos aqui Juízes que conta a história para nós de homens e mulheres que Deus levantou logo após Israel ter se perdido, onde Israel, depois de ter recebido a terra prometida, começou a adorar a deuses falsos. Nós aqui aprendemos também no livro de Juízes que Deus ele tem propósitos de promessas para aquele seu povo, para nós, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós sofremos. Nós aprendemos, muito especialmente, de um modo forte, que quando Israel chega na Terra Prometida, ele se depara com essa imagem aqui. Tá vendo essa imagem? Essa imagem é do Deus Baal. O Deus Baal, que é o Deus da fertilidade, mas também era o Deus dos cananeus, desse povo a quem Israel convivia, que tinha como vizinhos. Como você vê aqui, esse Deus aqui está recebendo um bebê, porque esse povo eles davam em oferta as próprias crianças queimadas vivas diante de Baal. Então, nós temos já, coloque na sua cabeça o nome Baal. Muito importante você poder saber. O que significa isso? É por isso que Deus vai dizer para Israel que não é para Israel de forma alguma adorar outros deuses que não seja Ele. Porque os deuses pagãos, eles exigem sacrifícios humanos, enquanto o Deus de Israel, ele mesmo se doa depois futuramente através do seu filho Jesus. E Baal existia uma outra divindade na terra prometida que Israel acabou de conquistar, que se chamava Azerá. Azerá era essa deusa que você está vendo aqui, a deusa da fertilidade. Ela dava, de alguma forma, aos seus filhos, entre aspas, seus filhos, a graça de quem ofertasse em sacrifício, né, os seus próprios filhos. Se Baal queimava vivo, o sacrifício também era nos altares da deusa Azerá, onde existia também a prostituição sagrada, onde crianças também, não preciso de falar o nome aqui, você entendeu, eram também sacrificadas. Então aqui existia uma abominação muito grande. Então por isso que existia como eu posso dizer, uma proibição extrema da parte de Deus para que você não pudesse adorar outros deuses que não fosse o próprio Senhor. Por quê? Porque Deus, ele odeia sacrifícios humanos.
Amém? Bom, nós então entendemos que Josué vai conquistando palmo a palmo a terra prometida, depois ele distribui a terra prometida em várias tribos para Israel, e Israel aí depois vai ter as suas tribos. E nós temos então aqui a tribo de Manassés, uma das últimas tribos pequeninas em Israel, aonde esse povo de Israel, né, nós estamos falando aqui de Israel enquanto confederação de tribos, vai ter a graça, podemos assim, de ter Gideão, que vai libertá-los dos madianitas. Os madianitas eram um povo que invadiam as terras de Israel, colocavam fogo na terra e eles levavam embora toda a comida que Israel tinha. Os madianitas, eles faziam questão fazendo esse tipo de cerco para poder matar o povo de fome. Então o povo estava desesperado porque tinham virado as costas para o Senhor e começar, em vez de adorar o Deus que os tirou do Egito, o povo de Israel começou a adorar a esses deuses falsos que eu mostrei aqui para você, como Azerá, que exigia sacrifícios humanos, e também o próprio Baal, né, que tinha esse absurdo de poder você ter que sacrificar crianças. Bom, dentro disso, o que nós temos aqui? Nós temos algo poderoso. Quando você vira as costas para Deus e não quer mais que Ele seja o Deus da sua vida, Deus não é uma pessoa invasiva que vai te obrigar a caminhar com Ele. Então Ele te deixa na sua liberdade. E Israel começa então a sacrificar aos ídolos, sacrificar a Baal e a Azerá, entregando os seus bebês, entregando os seus filhos mais velhos, seus primogênitos para esses deuses. Imagina o clamor dessas crianças, o grito dessas crianças, como não chegou até os céus, e isso clama de alguma forma a vingança de Deus, a cólera de Deus. Dentro disso, nós então entramos na história de Gideão e entendemos que Gideão, ele é alguém que Deus, que também é uma vítima dessa invasão. E pegue comigo então a palavra em Juízes capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Tendo os israelitas clamado ao Senhor por causa dos madianitas, lembra que os madianitas são esse povo que estava oprimindo Israel, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu expulsei-os diante de vós e vos dei a terra deles. E vos disse: Eu sou o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus. Quer dizer, não tem mais a Baal, não tem mais a Azerá. Mas vós não me destes ouvido. Então, aqui o Senhor está dizendo que esse profeta fala: olha, Deus tentou cuidar de vocês, mas vocês viraram as costas para o Senhor. Então, tudo isso que está acontecendo é porque vocês, de alguma forma, escolheram o vosso próprio caminho. Então, o povo começa a clamar a Deus, pedindo ao Senhor alguém para libertá-lo. E aqui no versículo 11 continua: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Gideão lhe respondeu: Eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está conosco, donde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Aqui nós vamos vendo então essa aparição do anjo debaixo, essa imagem antiga. Veja a aparição do anjo debaixo do terebinto, num momento em que Gideão está morrendo de medo. O que ele está fazendo? A palavra diz para nós que Gideão, primeiro, a palavra, veja que interessante, a história de Gideão, ela começa a ser narrada dizendo que o anjo do Senhor, ele se assentou debaixo do terebinto. Veja aqui, debaixo dessa árvore sagrada. Ele se assentou ali. Por que ele se assenta ali? Primeira coisa que nós temos que entender: debaixo da árvore sagrada, nós temos algo interessante aqui. Nós temos um altar, aonde o pai de Gideão, também, nesse terebinto, que era uma árvore sagrada também, ele adorava os deuses falsos, adorava Baal. E agora eu te pergunto, por que o anjo se assentou debaixo do terebinto? O anjo, a primeira coisa que o anjo faz quando ele chega na nossa casa é santificar o lugar da profanação.
Então a primeira coisa que o anjo aqui está fazendo é, mesmo no lugar de profanação, onde era adorado onde tinha adoração aos falsos deuses, o anjo se assenta para consagrar aquele lugar. Enquanto ele está sentado, ele está olhando para dentro da casa desse jovem Gideão. A palavra diz para nós que Gideão, seu filho, o filho de Abiezer, né, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. Veja, por que ele estava malhando o trigo no lagar? Primeiro, nós temos que lembrar que o lagar não é um lugar de você malhar trigo. O lugar que você malha trigo é no celeiro. Mas sendo que os midianitas tinham essa... Eles faziam o quê? Eles chegavam numa plantação, botavam fogo numa plantação de trigo para que as pessoas morressem de fome. Então Gideão, na verdade, ele está em um lugar estratégico, escondido à noite, para que os madianitas não vejam. E ele está no lagar que é o lugar do azeite, no lugar onde que muitas vezes também você faz a pisadura das uvas. Não é lugar para você malhar trigo. Quer dizer, ele está se escondendo, ele está tentando manipular os próprios madianitas a partir da informação errada de que o trigo não está ali. Então ele está tentando salvar o pouco de pão que tem. Morrendo de medo durante a noite, ele não sabe o que vai acontecer com ele. E agora Gideão, que está morrendo de medo durante a noite, ele olha para fora da janela da sua casa, do lagar onde ele está, e ele vê este ser se sentado aqui, olhando para ele, né? Nós, quando olhamos esta realidade de Gideão, nós temos algo interessantíssimo para poder entender, né? Olha só que interessante essa imagem, uma imagem antiga mas é um pouco moderna, que fala um pouquinho para nós aí sobre Gideão já com trajes aí europeus, mas foi mais ou menos nesse sentido. O anjo aparece para ele, ele está no lagar, escondendo o trigo, e o anjo fala com ele aqui. A primeira coisa que o anjo, quando se aproxima dele, diz, o anjo chega, aparece e diz para o medroso, diz para aquele que está covardemente escondendo o trigo no lagar. Ele diz: o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Ora, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, gente, olha só, nesse texto é o seguinte: Gideão, por valente, não tinha nada. Gideão estava com medo, Gideão estava escondido, Gideão estava ele era o mais novo da tribo de seu pai, da casa do seu pai, está tentando se esconder e salvar o pouco de pão que tem, porque em casa tem que dar de alimento para alguém. E aqui a gente aprende uma coisa importante. O anjo fala para ele, no meio do medo, no meio das incertezas, o anjo diz: o Senhor esteja contigo, valente, corajoso guerreiro. Por que o anjo fala isso para Gideão? Chama ele de valente se ele na verdade está morrendo de medo e se ele na verdade está com o coração totalmente destruído por causa da desolação, da destruição da comida que tinha naquele país, o país na fome. Porque o anjo, quando olha para você, teu anjo da guarda, quando olha para você, São Miguel e todos os outros, quando te vê, eles não vê você, o anjo não te vê, o céu não vê você na condição somente que você se encontra agora. Mas o céu já vê também a essência daquilo que você tem. O anjo, quando olha para ele, diz: você é corajoso, mesmo você sendo fraco. Porque mesmo com o medo que você tem aqui, você teve a capacidade de vir à noite para poder malhar o trigo no lagar, não temendo que algum medianita ficasse sabendo e viesse matar você. Então existe uma coragem no medo. O medo é importante. Amém? E aí Gideão responde assim: eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está conosco, de onde nos vem tudo isso que nos acontece? Onde estão todos os prodígios que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? E agora o Senhor nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madiã. Então você vê aqui Gideão completamente com medo. E ele diz, em crise espiritual também, ele vai dizer: Senhor, se o Senhor está conosco, da onde que vem esse sofrimento todo? Da onde que está vindo toda esse flagelo da parte dos madianitas que chegam aqui na nossa casa, coloca fogo em tudo, coloca fogo nas nossas plantações, os animais estão morrendo, nós não temos mais o que comer. Deus nos abandonou, porque eu ouvi falar quando eu era criança que o Senhor fazia prodígios, que o Senhor abriu o mar, que o Senhor derrubou o faraó, que era o grande opressor, e nós estamos clamando e não está acontecendo nada. Então, Senhor, aonde está o Deus que faz tudo isso? Como que eu tenho
esse valor, essa valentia, se eu tenho medo? E aí Deus responde para ele. Mas o Senhor se voltou para ele e lhe disse: vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madiã. Não sou eu quem te envia? Veja, enquanto Gideão está olhando para as circunstâncias, preste atenção, o olhar de Gideão, mesmo estando na presença de Deus, está na periferia dos acontecimentos, das provações, do fogo que está acontecendo. E aqui nós aprendemos algo muito importante: no tempo da provação, no tempo do sofrimento, tome cuidado para que o teu olhar não se desvie da essência daquele que está diante de você, que é o próprio Deus. E Deus está dizendo: vai com a força que te anima. Ele diz: Senhor, como que eu vou fazer isso? Se tudo isso aqui está pegando fogo, estão destruindo a nossa plantação, a nossa fazenda, nós não temos mais nada. E Deus está olhando então para Gideão. Enquanto Gideão olha para os problemas, Deus olha para Gideão. Deixa eu dizer uma coisa: quando você muitas vezes for tentado a olhar para os problemas, Deus olhará para você. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Os olhos do Senhor não se desvia de você, mesmo quando muitas vezes nós desviamos dele. Enquanto Gideão está olhando para fora, vendo os problemas, Deus está olhando para Gideão e dizendo: você é a solução do problema. Você será um instrumento para acabar com esse flagelo. Você, pela tua oração, você pelo seu coração desejoso, eu usarei você para destruir. Vai então com a força que te anima e salvarás Israel. Eu te pergunto: que força é essa? O Senhor disse para ele: vai com a força que te anima e salvarás Israel do poder de Madiã. Como pode? Deus sempre vem ao contrário, né? O Senhor sempre nos surpreende. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante para você que está estudando essa palavra comigo. Os medos, as provações, aquilo que você tem vivido, não impedirá de Deus agir na tua vida. Vai com a força que te anima. Você tem uma batalha para enfrentar, coragem, vá. Se você tem uma luta para enfrentar, não vá sozinho. Deus está contigo. Tenha coragem, tenha fé, tenha confiança. E assim o Senhor diz: vai com a força que te anima. Que força é essa? Lá em Atos capítulo 2, capítulo 1, Jesus diz assim para os discípulos: permanecei em Jerusalém, porque eu vos mandarei a força do alto, que vos revestirá, e vocês serão então testemunha em Jerusalém, na Samaria, em todo o mundo. Que força é essa? A força do Espírito Santo. Existe Deus dentro de você. Existe poder de Deus na tua vida. Então, Gideão, ele se ajoelha diante do Senhor e com medo, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou salvar? O Senhor está dizendo assim para ele: fique em paz, eu estou contigo. Aí Gideão fala: eu te peço, meu Senhor, como posso eu salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o último da casa do meu pai. Ele está dizendo assim: Senhor, como que eu vou salvar o país inteiro? Se eu sou da tribo de Manassés, então a menor tribo de Israel, se eu sou da menor tribo, de todos os clãs da tribo, o menor clã, e da sua família, o filho mais novo, quer dizer, o menor de todos. Quer dizer, menor, 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 pequeno, 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 insignificante, improvável, improvável, provável. Como que eu vou salvar? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, Senhor? O Senhor olha para ele e diz: você vai, porque sou eu que estou te enviando. Você vai porque sou eu que estou contigo. Você vai porque eu te darei a força para que você possa vencer os teus inimigos. Então, esse estudo bíblico de hoje é para dizer para você que no secreto, nós vivemos e ciamos essa realidade do secreto. Você que no secreto da tua vida, no medo mais profundo, onde ninguém vê, no quarto onde ninguém escuta o teu choro, Deus está olhando para você, está olhando para os teus olhos e dizendo: eu sei quem você é. As pessoas falam que você é isso, mas eu te conheço na essência. Então se levante com coragem, assume a tua vida e lute, porque eu te darei a vitória. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse estudo de hoje. Quinta-feira nós iremos aprender ainda mais, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Amém? A mensagem desse estudo bíblico hoje, então, eu peço para que você leia todo o capítulo 6 de Juízes, tá? Depois que terminar esse estudo bíblico, você leia, medite, porque quinta-feira nós vamos continuar essa leitura e vamos ver o que
Deus vai pedir para Gideão? O que Deus vai pedir para que Gideão possa fazer na sua vida? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Compartilhe e mande essa live para mais pessoas, para amigos. Diga que nós temos esse estudo bíblico aqui. E todos os dias, lembrando você, todos os dias às 22 horas, nós temos o poderoso Terço dos Anjos aqui no canal. Então, o mesmo anjo que esteve com Gideão estará essa noite rezando conosco. Te espero daqui a pouco às 10 horas. Compartilhe esse estudo, mande para todo mundo. Até mais tarde. Deus abençoe poderosamente a tua vida.